Ora, boa noite, irmãos. O nosso corpo é muito frágil. Nós estamos sujeitos a doenças, a fraquezas, mas o nosso corpo espiritualmente também é muito frágil. Mas através do ministério da reconciliação com Deus e o ministério da reconciliação que Deus instituiu, temos um grande tesouro de esperança da salvação neste corpo físico e fraco, mas uma esperança de virmos a ter um corpo espiritual, eterno e saudável. Nós precisamos de provar que somos fiéis enquanto nesta vida e enquanto estamos sendo julgados nesta vida, dia após dia, pela maneira como vivemos, como conduzimos as nossas vidas, como atuamos. É muito importante que nós consideramos isso, porque às vezes atuamos assim sem pensar que estamos a ser julgados por Deus. Ora, a nossa posição final no reino de Deus, a nossa responsabilidade que vamos ter, a nossa recompensa final, vai se basear na nossa superação, na nossa vitória, o vencimento das fraquezas da carne. E assim Paulo suplica, por favor, reconciliai-vos com Deus. Esta é a chave principal. Precisamos de nos reconciliar com Deus. Por isso Paulo diz, por favor, mudem, arrependam-se e reconciliem-se com Deus. Por isso, o arrependimento é uma parte tão vital nas nossas vidas. Porque nós devemos nos estar a esforçar para virmos a ser um novo homem. A intenção é para que nós nos tornamos, da maneira que vivemos, nos tornamos a justiça de Deus, a justiça dele e ele vivendo em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1 lemos: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Nós, como cooperadores com Deus, cooperadores com ele, com Deus, devemos de ter cuidado de não recebermos esta bondade, esta graça, essa justificação gratuita em vão. Ora, vejam aqui alguns pontos. Em primeiro é Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Aqui lemos que Deus não faz acepção de pessoas. Diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não discrimina uma pessoa sobre outra, que condição seja. A graça de Deus, a bondade de Deus é para com todas as pessoas. Veja em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, a todas as pessoas. A graça de Deus se é manifestada. E depois lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então aqui vemos, irmãos, como disse há pouco, o arrependimento é tão importante, porque Deus quer que nós sejamos reconciliados com Ele, que nos venhamos a mudar, para que nos arrependamos, para que nós nos tornemos a justiça de Deus. E aqui Deus diz que Deus quer que todos venham a arrependimento. É tão importante entendermos que Deus é misericordioso, perdoa os nossos pecados. Nós podemos estar reconciliados com Ele pelo sacrifício de Cristo, que perdoa todos os pecados, desde que haja um verdadeiro arrependimento, porque isso é o que Deus quer, que todos venham a arrepender-se. Mas uma pergunta importante aqui é que tiveram todas as pessoas uma chance de compreenderem a verdade e por isso de realmente se arrependerem? Isto é, de serem convencidos da verdade pelo Espírito Santo, tiveram a oportunidade de facto de se arrepender para esta salvação? Infelizmente, hoje em dia, nem todos. E isto é um mistério que está oculto em Deus, por várias eras. Sim, há certas coisas que Deus não nos diz, ou não nos disse no passado. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Efésios, capítulo 3, versículo 9. Lemos assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Sim, Deus criou todo o mundo, o Pai criou todo o mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Delegou o ato da criação a Jesus Cristo, mas Deus escondeu certos pontos desta verdade no passado, e Ele vai revelando, e nos revelou à vinda de Cristo, através dos seus apóstolos, um entendimento melhor. Não só à vinda de Cristo, mas pelos seus apóstolos. Deus revelou várias coisas a Paulo, e Paulo então nos revelou a nós. Por isso é que vemos aqui que Paulo nos ensina várias coisas que não eram entendidas previamente. Por isso, vemos aqui que há certas coisas que são um mistério que estava oculto em Deus desde os séculos, desde os tempos da antiguidade. E por isso muitas pessoas não entenderam e nunca tiveram uma chance de entender o que Deus está a fazer para nós, para a salvação. E ora, visto que Deus não faz acepção de pessoas, e por isso, e visto que essas pessoas nunca entenderam isso, Deus ainda precisa de dar a essas pessoas uma oportunidade que nunca tiveram. Caso contrário, então, Ele estaria fazendo acepção de pessoas e não seria justo. Mas Ele não o faz. E Ele é justo. Ora, então, vejamos aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, porque aqui está uma, digamos assim, uma revelação desta cegueira à nação de Israel e, por extensão, a todo o mundo. E vejam aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Por não quer, irmãos, que ignoreis este segredo. Vemos aqui que é um mistério. E por isso, para que
não pensem, não sejam sábios em vós mesmos. Isto não é que pensem que vocês sejam, são muito inteligentes. Porque está aqui um mistério, um segredo, que diz assim, que o endurecimento, isto é, esta cegueira, este endurecimento, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E depois diz assim, versículo 26, todo Israel será salvo no futuro, como está escrito. Um dia todo Israel vai entender, porque estavam cegos, mas este véu, esta coberta vai ser removida e vão entender. Ora, está claro, as pessoas no passado que não entenderam vão ter que ser ressuscitados no que nós chamamos a segunda ressurreição, ou digamos a ressurreição depois do milénio, para virem a entender essa verdade, porque será uma ressurreição a uma vida física. E por isso é que diz, então depois todo Israel será salvo. E está claro, para isso vão ter que entender, vão ter que se arrepender e vão ter que mudar o caminho. Mas isso ainda não aconteceu. Ora, em Isaías 25 também descreve isto de outra maneira adicional e muito interessante. Isaías 25, versículo 7. Isaías 25, versículo 7. 25, versículo 7. E diz assim, e destruirá neste monte a face da cobertura. Vai destruir esta cobertura, este véu, esta, digamos assim, esta nuvem que está na mente das pessoas para não entenderem a verdade, com que todos os povos andam cobertos. Sim, todos os povos. Não é uma cegueira que aconteceu somente a Israel, é uma cegueira, uma cobertura, um véu, digamos assim, é como se as pessoas tivessem cataratas espirituais nos olhos, é uma cobertura com que todos os povos andam cobertos. E o véu com que todas as nações se cobrem. Por isso tem este véu que não conseguem ver a verdade. Ora, para nós, como verdadeiros cristãos, que fomos chamados e fomos escolhidos e entendemos esta verdade, isso é um milagre, mas para nós, este dia, agora, é o dia do nosso julgamento, é o dia para nós, de nós nos arrependermos e fazermos este compromisso e mudarmos. Sim, temos a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos. E por isso lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi em tempo aceitável, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Para nós que estamos na igreja, que não temos agora esta cegueira à nossa volta, para nós que somos chamados, que somos cooperadores, então para nós é o dia de salvação. Mas para o resto do mundo que ainda estão cegos, hoje ainda não é o dia da salvação, porque ainda estão cegos. E por isso diz, eis agora o tempo aceitável. Sim, agora o dia aceitável. Mas não é o único dia aceitável para todo o mundo. Para os outros será quando este véu vier a ser removido, como diz, como lemos há pouco em Romanos 11, versículo 25 e 26,
todo Israel será salvo no futuro, porque no futuro entenderão esta verdade. Então, continuando agora a ler no versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim: nós, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E por isso, Paulo está a dizer, nós temos agora uma grande oportunidade. Para nós é o dia da salvação. Mas nós, como ministros de Jesus Cristo, nós não queremos fazer nada. Não queremos atuar nada. Não queremos dizer nada. Sim, irmãos, somos seres humanos e às vezes falhamos. Mas devemos ter cuidado, devemos ser muito sensíveis para não ofendermos, não causarmos uma situação em que as pessoas venham a cair, a ser ofendidas. E por isso é que diz assim, não queremos dar a vocês escândalo. Quer dizer, não quero ofender a ninguém em coisa nenhuma. Na maneira que estou a atuar, na maneira que estou a fazer coisas, na maneira que estou a falar, não quero causar que uma pessoa fique escandalizada, fique ofendida. Okay? Por isso Paulo não quis ser uma pessoa que fosse ofensiva, porque ele não queria ser acusado ou culpado de afetar o ministério que ele é responsável, a que Deus confiou a ele, e igualmente nós, como ministros de Jesus Cristo ou como servos de Jesus Cristo, temos de ter cuidado que não vamos afetar outras pessoas de uma maneira negativa por causa de uma maneira que nós estejamos a atuar ou a falar ou a dizer que vai machucar outras pessoas. E por isso diz, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que a obra de Deus não seja censurada, não seja considerada de um modo negativo. E por isso ele diz, no versículo 4, antes, como ministros de Deus, no versículo 4, tornando-nos recomendáveis em tudo, e por isso ele diz, nós, como ministros de Deus, precisamos de ser pessoas que demonstramos, que provamos, que apresentamos pelos nossos frutos, pelo nosso exemplo, em tudo. Em tudo. E depois ele lista, ou enlista, uma série de coisas, de frutos, como exemplos do que esse tudo seja, e conclui essa lista no versículo 10, dizendo ao fim, como nada tenho e possuindo tudo. Ele conclui essa lista dizendo que esses pontos são exemplos que provam a sua posição como um verdadeiro ministro de Deus, que embora eu não tenha nada, mas estou possuindo tudo, porque o conhecimento deste plano de Deus de salvação é tudo, é o que importa. Então vejamos aqui o que é que ele fala de que são provas de que ele é um ministro de Deus, porque ele está a dizer, Paulo, eu não quero ter frutos que, no meu exemplo, que afete um ministério negativamente. E por isso ele está a provar aqui de vários pontos em que ele tem sofrido ou tem estado debaixo de grandes dificuldades na vida dele, que demonstram que ele, embora tenha estado nestas dificuldades, e por isso, como diz, não tendo nada, porque tem estas dificuldades todas, para ele é muito importante que ele tenha o conhecimento, a verdade de Cristo, e por isso tem tudo. Vejamos alguns exemplos que ele diz aqui, nas situações que ele sei que encontrou, que provam que, ou demonstram que, por isso diz assim, tornando-os recomendáveis, que demonstram, que provam, que apresentam
que ele é em tudo um ministro de Jesus Cristo. Por exemplo, na muita paciência. Às vezes as pessoas, Paulo estava a dizer, são muito difíceis de falar com eles, de atuar com eles, têm muitas dificuldades e nós temos que ser muito pacientes e cuidadosos em como falamos com essas pessoas e atuamos para não as afetar negativamente, para não ser um escândalo para elas. Depois diz, nas aflições, nós temos muitas dificuldades, passamos por muitas aflições. Vocês pensam como Paulo passou por tantas aflições, por tantas necessidades, por tantas angústias. Mas isso prova que ele é um ministro de Jesus Cristo. Ele não estava a fazer isso pelo dinheiro. Ele teve açoites, teve nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, demonstrou que era o ministro de Jesus Cristo. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus, no amor que não foi fingido. O amor, demonstrações, quando pessoas fazem coisas difíceis para conosco e coisas que às vezes pensamos que vai ser muito difícil para eu aceitar, mas ele diz no amor não fingido. Demonstrar amor em todas estas situações. É muito importante para nós termos este, digamos assim, padrão. Na palavra da verdade. Falando a verdade com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, para não machucar, para não fazer um escândalo às pessoas. Pelas armas da justiça. Isto é, sendo justo, mas nunca machucando as pessoas. À direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Como enganadores, sendo verdadeiros. Sim, porque pessoas acusam aos ministros como enganadores. Mas na realidade somos verdadeiros, estamos a dizer a verdade. Hoje o mundo está de pernas para o ar, dizem o mal bem e o bem mal. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Sim, muitas pessoas não nos conhecem, não somos pessoas de fama, sim, mas para Deus somos conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Sim, estamos morrendo, sacrificando a nossa vida, seja por viagens, seja por esforços, seja o que for, mas vivemos para com Cristo. Como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Sim, muitas tristezas que passamos, vemos pessoas a fazerem coisas que não deviam fazer, que nos entristece, mas sabemos que Deus tem grande sabedoria e Ele sabe como, com o seu tempo, corrigir essas pessoas e trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. Sempre leves como pobres, mas enriquecendo a muitos. Sim, porque não são muitas pessoas que são super ricas ou coisas assim, mas temos a benção de enriquecer a outros com a verdade de Deus. Como nada tendo e possuindo tudo. Isto são, digamos assim, frutos do ministério de Paulo e devem ser frutos de todos os ministros de Jesus Cristo. Não estou a dizer que sejam todos os mesmos problemas exatos como Paulo teve. Cada um tem as suas, digamos assim, dificuldades no mundo. Cada um tem as suas montanhas a subir, montanhas espirituais a vencer. Mas todos nós temos as nossas próprias, digamos assim, desafios que temos que vencer. E depois então ele continua aqui no versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós.
o nosso coração está dilatado. Aqui vemos Paulo a dar um apelo emocional aos coríntios, dizendo o nosso coração, que é o assento das nossas emoções, diz assim, o nosso coração está dilatado, está cheio de amor e carinho para com vocês. Um apelo emocional aos irmãos. E ele, por de outra maneira, não está escondendo nada. Está sendo aberto e dizendo, irmãos, a nossa boca está aberta para vós. Isto é, nós estamos a dizer o verdadeiro caminho de Deus. E por isso é que entendemos que precisamos de nos arrepender e precisamos de ter um amor para com os outros. E vocês, o que ele está aqui a dizer, vamos ver agora no versículo 13 a 12, 12 e 13, vocês precisam de retornar esse mesmo amor como verdadeiros filhos. Não é só receberem o amor do ministério, mas nas vossas ações de uns para com os outros, nas vossas famílias, com os pais, com os filhos, com irmãos, com irmãs, estejam a retribuir este mesmo amor que Paulo está aqui a descrever no versículo 11, diz que o nosso coração está dilatado, está cheio de desejo do bom para vocês. Está claro, reconhecendo que muitas vezes as pessoas fizeram coisas erradas. Mas por isso é que diz, precisamos nos arrepender. E nós precisamos de dar esta graça de arrependimento, aceitar o arrependimento e ver o arrependimento pelos frutos, tal como Deus perdoa a nós quando Ele vê o nosso arrependimento. Então vejamos então agora aqui no versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vocês não estão restritos por nós não estamos a restringir vocês, quer dizer, vocês não estão a ser estreitados por nós no amor de nós. O nosso amor por vocês não é restrito. O nosso amor por vocês não é estreitado. Mas vocês estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Isto é, o vosso amor para nós está restrito. Isto é, Paulo está a dizer, eu estou a demonstrar muito amor para com vocês, mas vocês não estão a devolver o mesmo amor. Na nova versão transformadora diz, vocês nos negam afeto. Vocês não estão a retribuir este amor. Versículo 13. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Tal como ele disse que o coração dele está dilatado, no versículo 11, ele agora no versículo 13 está a usar as mesmas palavras, a dizer, vocês dilatai-vos. Isto é, o vosso coração esteja dilatado também. Isto é, o vosso coração precisa de ter o mesmo afeto, o mesmo amor. Isto é, em recompensa disto, quer dizer, em retribuição. E por isso estou a falar a vocês como a filhos. Tenham o mesmo amor também em vós para com os outros. Agora, no versículo 14, vamos ler aqui o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E por isso não devemos estar em jugo desigual. No contexto está aqui a dizer, estou a demonstrar amor para com vocês, precisamos de receber o mesmo amor, precisamos estar num jugo igual. Ora, qual é este significado desta expressão de ter um jugo
igual. Bem, isso vem do Antigo Testamento em Deuteronômio 22, versículo 10. Vejamos então em Deuteronômio, versículo 22, capítulo 22, perdão, versículo 10. Com boi e com jumento não livrarás juntamente. Isto é, com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Ora, lavrar, digamos, arar, com boi e com jumento. Não estejam a arar o terreno com boi e com jumento, porque isso então é um jugo desigual. Quer dizer, o boi e o jumento têm assim um género de uma tábua, e depois estão o boi atrás de uma tábua, o jumento atrás de outra, e estão os dois a trabalhar em conjunto para arar o terreno. E está claro, você sabe, por exemplo, se temos um boi e um jumento, um vai puxar mais para o outro, então não vão arar numa linha direita, vão arar assim, digamos, numa curva. Mas o ponto aqui é que o boi faria a maior parte do trabalho. Mas se forem dois trabalharem da mesma maneira, com o jugo igual, então vão arar numa linha reta, vão fazer o trabalho correto, de uma maneira correta, e por isso aqui está um princípio espiritual que é aplicável a muitas coisas, a muitos princípios. E por isso, um dos principais pontos aqui, neste versículo 14 de 2 Coríntios 6, é que está a falar de comunhão entre pessoas que são crentes e aqueles que são incrédulos. Aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Esse é se formos elevar esta comparação aqui, deste jugo desigual, é o ponto, digamos assim, mais alto que esta comparação nos leva a este jugo igual, isto é, ambas, por exemplo, pessoas ou grupos de pessoas estarem convertidas com o mesmo amor e carinho com uns para com os outros. Por isso é que ele diz, eu tenho o meu coração dilatado para com vocês, mas vocês não estão a demonstrar o mesmo coração dilatado para comigo. Por isso é que ele diz, dilatai-vos também, no versículo 13. E por isso está a falar aqui, precisamos ter um jugo igual. Devemos ter o mesmo carinho e amor de um para com o outro. Ora, também debaixo deste contexto, lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 10. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Isto é, não estejam associados com pessoas imorais. Está claro, não é só o termo que é usado, porque a expressão aqui é porneia, quer dizer, atividades, coisas imorais. Mas, quer dizer, não estejam associados com pessoas que não estejam fiéis à verdade. Porque se tivessem, diz assim, então era necessário sair do mundo. E por isso, quando está a falar aqui, é que não nos devemos associar com pessoas que são, digamos assim, pecadoras
estão a pecar e que aparentemente estejam a dizer que são fiéis na fé. Mas está claro, não está a falar de não nos associarmos com pessoas do mundo, porque senão tínhamos que sair do mundo. Tínhamos que sair do mundo. Então, voltando aqui ao versículo 14 de 2 Coríntios, lemos assim: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Ora, aqui estamos a ver, quando trabalhamos em coisas, digamos assim, da igreja, da fé, ou da família, ou coisa assim, devemos de ter esta atitude, esta abordagem de sermos fiéis a Deus. Por isso diz, no versículo 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. E por isso vamos fazer aqui uma pergunta. Algumas maneiras em que nós podíamos estar em julgo desigual como verdadeiros cristãos. Por exemplo, pode ser no matrimónio, em que há um julgo desigual, pode ser numa sociedade empresarial. Ora, não estou a falar de um patrão com um empregado, mas estou a falar de uma sociedade empresarial, porque é uma coisa diferente. Estão a entender isso? Espero. Outro exemplo é estar no exército, porque quando estamos no exército, uma pessoa entra no exército, uma pessoa se submete à autoridade completa daquele exército, por exemplo, de ir para uma guerra e matar pessoas. E isso é um jugo desigual, porque a nossa crença é que não matamos pessoas, como um exemplo. E por isso precisamos ter muito cuidado com isso. Um ponto que este versículo tem sido usado frequentemente acerca do jugo desigual, e não é só essa aplicação deste versículo aqui, diz aqui, não os prendais a um jugo desigual, mas num caso que este princípio tem sido aplicado como um exemplo específico, é no matrimónio. Ora, então vejamos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Quer dizer, uma pessoa que está na igreja, ora, podia-se ter casado ou casada antes de estar na igreja, mas uma pessoa que agora está na igreja e agora está livre para se casar de novo, porque, por exemplo, neste caso aqui, o marido faleceu, deve fazer isso no Senhor. Devem se casar com uma pessoa no Senhor. Ora, este princípio é aplicável para pessoas, quando, por exemplo, duas pessoas solteiras, ambos deviam de se casar, estão na igreja, ambos deviam se casar com outras pessoas na fé. Porque vemos então que pode haver muitas dificuldades quando um está na fé e o outro não está na fé, e que se casam. E vê-se aqui, por isso, está a dar esta instrução, ou digamos assim, este aconselhamento, que para ambos estarem na mesma fé, porque caso contrário, vai haver grandes dificuldades. Por exemplo, um vai observar uns dias santos e outro vai observar dias do mundão. E vai causar problemas na família e, principalmente, quando vier filhos, ainda problemas
maiores. E por isso vai haver sempre esta questão ou tensão, porque é neste exemplo de jugo desigual, é o caso, digamos assim, de um boi e de um jumento, porque não estão a puxar na mesma direção. Ora, eu reconheço que há exemplos de pessoas que foram casadas na igreja e por causa de houve muitos problemas, acabaram por se divorciar. Houve talvez, ou certamente houve pecado e coisa assim, que têm que se arrepender, mas causaram muitos problemas na família. Também, por outro lado, há exemplos de pessoas que se casaram com uma pessoa fora da igreja e que deu certo. Eu até reconheço uma pessoa que veio a estar a ter assim um relacionamento com uma pessoa que estava fora da igreja. Essa pessoa fora da igreja veio a entrar para a igreja e hoje em dia ambos eles são muito fiéis na igreja, mas ela ou ele, conheço casos diferentes em que um foi caso de um homem, outro foi caso de uma mulher, vieram a se arrepender e então vieram a comprometer-se a Deus. E conheço pessoas, hoje em dia conheço na igreja, que são casais muito comprometidos um ao outro. Por isso vemos que há exemplos, mas o ponto aqui é que houve um carinho, um cuidado de um para com o outro. Mas o ponto é que o importante é que 1 Coríntios 7:39 diz que devemos de casar com pessoas, como diz aqui, que estejam no Senhor. Isto é muito importante. Por isso, se pessoas estão a fazer isso e entrar em situações que não estão a casar com uma pessoa que não está no Senhor, estão a colocar-se em posições ou em situações que vão criar problemas mais cedo ou mais tarde. Também é importante entendermos que há pessoas que Deus chamou e há pessoas que Deus não chamou. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 15, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 15, diz assim: mas aos outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se consente em habitar com ele, não são apenas palavras. Eu já vi pessoas dizer, olha, eu consinto habitar contigo. Mas as ações demonstram que não consentem habitar com outra pessoa. E já vi em casos que põem a vida em risco. E por isso, vemos aqui no versículo 15, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Não está sujeito a essa servidão. Não tem que habitar com essas pessoas que dizem que se consentem a habitar, mas pelas ações não estão a consentir. Ora, outro ponto aqui é que se consente em habitar, quer dizer que aceita a sua religião. Pode ser que não concorde com a sua religião. Eu já vi pessoas que casaram-se e depois uma dessas pessoas veio para a igreja, mas a outra não veio para a igreja. Mas tiveram um matrimónio sempre muito respeitável, porque embora, por exemplo, ele ou ela não tivesse vindo para a igreja, quando ele ou ela, o outro, veio para a igreja, sim, houve esta diferença de opinião, mas a outra pessoa, embora não concordasse com a religião, permitiu que o crente
praticasse a sua religião e cumprisse os seus deveres. E por isso é frutos ou ações que demonstram que consente em habitar, não só dizer, mas está a consentir pelas suas ações, pelos seus frutos, digamos assim. Por outro lado, se não consente em habitar, podem dizer, olha, eu consinto a habitar contigo, mas a outra pessoa, por exemplo, se for uma mulher, torna-se simplesmente como se fosse uma empregada doméstica ou uma cozinheira e trata-a mal e coisas assim. Então isso não é consentir em habitar e não permite que ela ou que os filhos estejam a seguir, a praticar ou cumprir os deveres da religião. Isso então torna-se uma coisa muito difícil. Ora, isso acontece quando uma pessoa vem para a igreja depois de estarem casados. Mas se ainda se não casaram, por que pôr-se nessa situação? Aí está o ponto. Por que pôr-se nesta situação? Por isso, eu não estou a descrever as muitas situações muito variadas que podem surgir, sim, porque cada uma tem que ser analisada individualmente, mas temos que ver isso com os exemplos e pelos frutos. Aqui está outro ponto que eu quero dizer também. Acontece que pode ser que uma pessoa tenha sido batizada, mas isso não significa que essa pessoa esteja necessariamente convertida. Por exemplo, um ministro que eu conheço que estava a falar comigo, não aconteceu comigo, mas ele teve uma situação em que ele estava a aconselhar um problema matrimonial e este homem estava causando muitos problemas na casa. Por exemplo, estava danificando o piano, estava destruindo o para-brisas do carro da esposa, estava rasgando o estufamento do carro dela. E esta pessoa tinha sido batizada. Mas dizia, não foi minha culpa, foi por culpa, fiz isso por causa do que ela fez, disse a mim, ou coisa assim. Irmãos, isso não é estar convertido. Isso não é um espírito de verdadeira conversão. Infelizmente não é. Às vezes acontece também que uma pessoa que está na igreja se quer casar com alguém fora da igreja. Ora, vamos expulsar essa pessoa da igreja? Não, mas o que vamos dizer, olha, você vai ter estes problemas. Você, olha, eu vou mostrar a você alguns problemas que você vai ter e vou explicar isso. Mas o ponto principal aqui é que uma pessoa deve se casar com alguém que esteja convertido, não apenas com alguém que esteja batizado. Há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença. Porque às vezes as pessoas são batizadas, disseram sim, eu me arrependi e tal e tal e tal, e eu acredito em Cristo, e o ministro em boa fé batizou essa pessoa, mas houve realmente uma mudança, uma conversão. Ora, uma pessoa que está a viver com outra no dia a dia, que vai querer casar-se com ele ou com ela, vai então observar a pessoa em mais detalhes particulares e então vai ter a oportunidade de ver frutos ou sinais de alerta para ter cuidado. Por isso é importante a pessoa dar um bocadinho de tempo e analisar a outra pessoa cuidadosamente para ver se de facto a pessoa está convertida, se de facto está arrependida, se há uma mudança. Sim, a pessoa no passado fez coisas erradas. Qual de nós é que não fizemos coisas erradas? Mas há uma atitude de conversão que é genuína, que é sincera. Isso é importante. Outra coisa que quero mencionar é que na linguagem da igreja,
muitas vezes usamos a terminologia de que Deus chama uma pessoa. Mas talvez a melhor maneira de estarmos a mencionar, talvez uma linguagem que devíamos usar talvez mais correta, é quando Deus escolhe essa pessoa. Porque como lemos em João 6,44, João 6,44, que diz que ninguém pode vir a mim, a não ser que Deus o traga ou o chame. Deixa eu ler aqui João 6,44 para ler corretamente como está escrito, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Sim, chamar, a pessoa é chamada, é trazida para este conhecimento. E também no versículo 65 diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Se o Pai tem que trazer essa pessoa, chamar essa pessoa. Mas também lemos em Mateus 22, versículo 14, Mateus 22, versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por isso é que eu estou a dizer que talvez uma maneira mais importante de estarmos a ver não é se a pessoa é chamada, mas se a pessoa está escolhida. Por exemplo, um chamado é feito quando o evangelho é pregado, a palavra é proclamada, leem a boa nova. Mas quantas pessoas é que ouvem e que respondem a essa chamada? Sim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se uma chamada é como, por exemplo, fazer uma solicitação por telefone e fazer uma chamada. Mas o ponto é, a pessoa está a responder a essa chamada para ser escolhido? Isso vê-se, por exemplo, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, vê-se aqui a parábola do semeador e depois diz: escutavas a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino. Quer dizer, está a ouvir, está a ser chamado, não é? Mas depois vê-se aí que aquele que realmente respondeu à chamada é a última categoria. No versículo 23, mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e dá fruto. Aquele que de facto está a responder à chamada para ser escolhido por Deus. Por isso, é importante que as pessoas precisam ter a mente aberta. Deus abre a mente, João 6,44, mas Deus sabe quem realmente responde a essa chamada e que, de facto, esteja a atuar para poder ser escolhido. Isso é frutos. Por isso é que eu estou a falar. É importante nós, principalmente antes do matrimónio, com um relacionamento, vermos, entendermos aquela pessoa um bocadinho melhor e ver se essa pessoa, de facto, está convertida, que tem frutos desse arrependimento, isto é, não é só que foi chamada, mas que está a responder a essa chamada e por isso está a ser escolhida por Deus. Então vamos continuar agora em 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 14 e 15 diz assim, que a concórdia, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. E aqui está a falar que uma pessoa não se ponha nessa situação. Precisamos ter cuidado para não nos pormos nessa situação de termos um jugo desigual. E, então, voltando ao contexto, aqui é que Paulo está a dizer que ele tem muito amor por nós, ele quer que nós respondamos com o mesmo amor e por isso ele diz, sejam um jugo igual.
E sim, eu desviei-me um pouco, expliquei há vários exemplos do uso deste princípio, mas no contexto aqui está a falar de que termos amor e carinho igual de uns para com os outros, que é o que precisamos de ter. Então continua aqui no versículo 16. E que consento tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos o templo de Deus hoje. Deus vive em nós. Se nós realmente estamos convertidos, se estamos a responder a essa chamada. Ora, no Antigo Testamento, quando vocês leem a situação do templo e do tabernáculo, Deus habitava no templo e no tabernáculo, vemos aquela nuvem e tudo. Mas hoje nós somos o templo de Deus, onde Deus habita por meio do seu Espírito Santo. Por isso Deus habitava entre os israelitas neste tabernáculo. Mas hoje ele habita em nós, dentro de nós. Então vamos aqui ver os dois versículos finais, que é a conclusão deste capítulo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Por isso, não estejam apegados aos costumes do mundão. Separem-se do mundão. Separem-se dos caminhos do mundo, das abordagens do mundo. Precisamos ser separados, precisamos ser diferentes, precisamos de nos arrepender, precisamos de viver o caminho. Não é simplesmente para o seu próprio benefício, para a sua própria proteção de fazer o que Deus diz, mas para sermos um exemplo para outras pessoas, para outros irmãos, sermos separados, vivermos como Cristo viveu. E por isso, nada imundo, como diz aqui, não toqueis nada imundo. Não se metam nos caminhos deste mundo, deste mundão. Irmãos, se cometeram, é tempo de arrependermos. Deus quer que todos venham ou chegam ao arrependimento. Não é o que lemos? Deus quer que todos nos arrependamos. E por isso é a hora, agora é a hora, é o dia da salvação, é o nosso dia, é a nossa hora, é a nossa oportunidade de nos arrependermos e mudarmos. Ora, sabemos que as pessoas de facto estão mudadas e arrependidas, temos que perdoar. Temos que perdoar. E versículo 18. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim Deus nos faz filhos dele. Deus é o que deseja um relacionamento de família entre nós e conosco. Ora, a família física humana existe para nos ensinar uma lição. Mas Deus está criando sua própria família espiritual através de digamos assim, casamento. Deus é o nosso Pai, para nós um dia, sim, éramos pecadores, mas nos arrependemos. Para nós um dia nos casarmos com o Filho, Jesus Cristo. E então nos tornaremos realmente filhos espirituais dele no seu reino. Então, vamos resumir o que abordamos até aqui em 2 Coríntios. Vejam aqui estas grandes promessas que foram mencionadas até agora, até este momento, mas vou abordar estas promessas na ordem inversa. No versículo 18 deste capítulo 6, porque Deus quer nós sejamos seus filhos para ele habitar
em nós. E por isso precisamos ser o seu templo. Precisamos de viver, como diz no versículo 16, precisamos ser o templo de Deus vivendo. Precisamos de mudar e de nos arrepender. Mas isso é necessário de haver uma reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso é que ele demonstrou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E por isso precisamos, por causa dessa reconciliação, literalmente devemos de vir a ser uma nova criação. Isso é o que lemos no versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 5. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Sim, vivemos no passado em pecado, mas agora temos que nos arrepender e mudar e ter frutos de arrependimento. E depois lemos no versículo 4 do capítulo 5, porque se fizermos isso tudo, a mortalidade será absorvida pela imortalidade. É o que diz aqui no versículo 4, que diz assim: revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, a vida eterna. E por isso vemos e entendemos que a nossa tenda, o nosso tabernáculo, o nosso corpo físico temporário, sendo destruído e substituído por uma casa eterna, um corpo espiritual que é reservado para nós. Isso lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz: este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa eterna. E isto é para a glória de Cristo poder estar em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a glória de Deus em nós, porque Cristo é a imagem de Deus. E por isso precisamos de ser transformados à sua imagem de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. E assim este véu é removido, vejam em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, mas quando se convertem ao Senhor, uma vez mais, precisamos de ser convertidos, então o véu se tirará. Este véu é removido. Este milagre de entender a verdade, mas não é só de entender, é de praticar. Como? Com a ajuda do Espírito Santo. E por isso recebemos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne, para mudarmos. Isso é o que lemos no primeiro capítulo deste 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Lemos assim: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Isto é a garantia de quê? Destas promessas. Então, irmãos, voltando a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, irmãos, temos estas promessas. E então, no próximo estudo, vou abordar então o capítulo 7 para falar mais acerca deste caminho do futuro, explicando mais o que Paulo está a descrever aqui no capítulo 7 aos Coríntios.